Fala galera, sejam bem-vindos a esse podcast todo especial. Você aí de casa vai acompanhar agora um podcast em homenagem, uma dedicação ao Dia do Professor. E nada melhor do que ter dois convidados representando aqui os professores do CAFIE, Colégio Adventista de Florianópolis Estreito, professor Elias, professora Fernanda. Dá um oi pra galera aí. Oi, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bom para vocês aí? É um prazer estarmos aqui. Isso aí, gente. Olha só. Esse podcast, ele foi preparado com muito carinho pra gente conversar um pouquinho sobre as nossas experiências. Eu também sou o professor Alisson, professor Elias, professor de História, professora Fernanda, professora de Biologia e eu, professor Alisson, professor de Projeto de Vida. E a gente vai conversar um pouquinho, vamos trocar ideia aqui sobre algumas experiências, sobre o início de carreira, quanto tempo de profissão a gente tem, né, Elias? Quanto tempo de profissão que a gente tem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e você aí de casa já está convidado a deixar o seu like, deixa aí a sua curtida, já vai criando engajamento aí, compartilha também, compartilha com os outros colegas, você que é aluno que está assistindo, compartilha com os colegas da classe, né? Compartilha aí nos grupos do WhatsApp, compartilha com a família para que eles possam conhecer um pouquinho os professores de vocês. Então vamos começar falando aí sobre o início da carreira. Agora eu fiquei curioso, estou curioso mesmo, de verdade. Eu quero saber agora de vocês o que motivou vocês a escolher essa profissão. A gente sabe que vai chegando aí o dia do professor, a gente recebe um monte de homenagem, tantas palavras bonitas que a gente ouve, né, referente ao professor, mas o que motivou vocês a escolherem essa carreira? Pode começar, Elias. A minha carreira como professor e na rede adventista, ela se confunde com a minha vivência, né? Eu tenho 58, vou fazer 59 anos, e desse tempo 37 são dedicados à rede adventista. Eu trabalhei até 2000 na parte administrativa, e de 2000 para cá eu sou professor de História, formado pela UFSC. E o que me levou a ser professor foi ter a vivência, ter a paixão pela área de humanas, né? E eu acho que fiz um bom trabalho na época administrativa, mas não era aquilo que eu queria para a minha vida. Fiz um vestibular para Geografia, cursei 6 meses, não era aquilo que eu esperava. Fui para a área de História, me identifiquei e estou muito feliz, não me arrependo de ter trocado. E para mim foi assim, é uma realização de vida esses momentos que eu passo em sala de aula, desde 2000, aqui no Colégio do Estreito. Professora Fernanda, e aí? Bacana. Eu não era para ser professora. Eu sou de uma família, sou a 4ª geração de professores da minha família. A minha tia-avó era professora da escola de Gaspar, que foi a primeira escola adventista do Brasil, né? E a minha mãe foi professora também da educação adventista. E eu não queria ser professora. Eu dizia, não é para mim, eu não gosto, não quero. E depois de um certo tempo eu me formei bacharel. E depois de um certo tempo eu tive uma experiência em sala de aula com uma turma de alunos, uma turma noturna, de EJA. E daí eu pensei, uma experiência, eles pediram para eu dar poucas aulas ali de biologia. E eu dei essas aulas curtinhas e eu falei, nossa, mas é bem legal dar aula. Eu não imaginava, porque até então eu trabalhava com análises clínicas só. E daí eu comecei a cada vez mais ficar mais simpatizante dessa ideia. Eu não sei se a professora Fernanda concorda comigo, o professor Alisson também. Eu creio que o chamado para você ser um professor, ele não parte só de si. Verdade. Eu creio que existe um projeto divino para a sua vida. Verdade. Eu sinto dessa forma, o que ocorreu comigo, entende? Todo o processo que, até chegar à universidade, cursar a universidade, você entrar numa sala de aula, eu percebi que houve um bastidores divino por trás desse projeto em ser professor. E quando você entra na sala de aula é uma sensação diferente de tudo que poderia acontecer comigo. Você não sente isso também? Quando você está ali dando aula, você está expondo, você está trazendo a realidade para os alunos, é algo incrível. E foi isso que eu me descobri professora. Eu já tinha outra profissão, eu já tinha outra carreira
E daí eu descobri que, gente, é isso que eu quero pra mim. Já são quantos anos, prof? Sala de Como aula? professora, 14 anos. 14 anos, o Elias, 37 anos. Eu 37 na organização, de 2000 até hoje são 24 anos em sala de aula. 24 anos Em sala de aula, isso. Eu compartilho da ideia do Elias, quando ele fala sobre a questão do chamado, né? Eu acho que a gente não escolhe ser professor, né? Sim. A gente é escolhido. E eu fui escolhido. Quando eu vim para o CAFIE, em 2014, eu vim fazer uma entrevista para trabalhar no setor financeiro. E eu tinha experiência na área financeira. E conversando ali com a diretora, no momento da entrevista, ela disse para mim, né, que via que eu tinha perfil para o professor de ensino religioso que eles estavam procurando, né? Ela tinha olhado meu currículo, toda aquela conversa ali. E ela perguntou se eu topava fazer uma experiência de 2, talvez 3 meses. E o interessante é que lá no meu ensino médio, na época era o magistério, né? Eu desisti do magistério, eu estava estudando, eram 4 anos, eu tinha terminado o 3º ano, e eu desisti porque eu não queria ser professor. Eu não queria ser professor. E aí eu fiz mais um ano no ensino médio, que o pessoal chama de normal, né? Na época o pessoal chamava de científico, acho que era esse o nome. Porque eu não queria ser professor. Isso prova, professor Alisson, que o nosso tempo não é nosso tempo. A gente tem que ver no tempo de Deus, né? Porque de repente se eu tivesse entrado como professor já no início, talvez não tinha sido o tempo de Deus para que ele precisava de mim. Exato. Talvez o professor Fernando idem, tinha outra profissão, você idem, né? Então por isso que a gente tem essa ideia de que existe uma incumbência divina por trás da questão da tua escolha, ou Deus escolhendo você para aquele momento. E trazendo um pouquinho agora para a questão de aspectos positivos, aspectos negativos que a gente vivencia na profissão, né, os desafios, vamos dizer assim. Colocando alguns aspectos positivos, e aí eu vejo quando eu estava naquele período de experiência ali, 30 dias, 45 dias mais ou menos ali em sala de aula, e eu comecei a me identificar com aquilo ali no sentido de poder ouvir os adolescentes. Foi isso que, acho que foi o ponto mais positivo que eu consegui enxergar até hoje na minha profissão. A gente sabe que ao longo do tempo esses adolescentes, né, os pais, a rotina, hoje em dia a gente sabe que é uma rotina complicada, trabalham muito, e os filhos às vezes acabam passando muito tempo sozinhos e eles precisam de alguém para ouvir. E quando eu tive a oportunidade, na época eu trabalhava com a disciplina de ensino religioso, eu tinha a oportunidade de ouvir esses adolescentes. E isso foi o que fez a diferença para mim, e eu acredito que é o que me mantém até hoje como professor. É a oportunidade de poder ouvir, de ser esse ouvido para eles, que muitas vezes eles não conseguem com os pais, às vezes até vergonha de conversar certas coisas com os pais, e vocês sabem que às vezes eles conversam coisas bem pessoais, né, da vida deles com a gente, eles compartilham. Mas e vocês? O que vocês consideram como assim, um aspecto muito positivo na profissão, na sua vivência aí como professor, na sua jornada até hoje? A minha questão, que eu vejo assim como extremamente positiva, como eu me identifico na área de humanas, é o que você falou, essa vivência que você tem com o aluno, essa intimidade que você tem com o aluno, lógico, até certa situação, né? E até certo ponto. E outro assim, aspecto positivo que eu vejo é o seguinte, que em alguns casos, isso eu digo assim, infelizmente, para muitas situações, nós somos talvez uma das únicas referências positivas que o aluno ele encontra. Entende? Então muitas vezes o aluno, como você falou, às vezes o aluno vem conversar com você situações que ele não fala na família. Mas ele tem como no professor a confiança dessa vivência que ele tem com o professor, 2, 3, 4, 5. Eu, no meu caso, tenho alunos que estão se formando hoje no terceirão, foram meus alunos desde o 6º ano. Então essa vivência que você tem, que você pode dar conselhos, que você pode sugerir situações, que você pode mediar situações, às vezes até pessoais que eles vêm conversar com você, isso faz com que você, para o meu caso, né, que é algo assim extremamente positivo nessa situação, entende? Sim, da mesma forma, eu sinto a mesma coisa. Às vezes é tão pouco, sabe? A gente que está mais tempo, e eu acredito que você também, né? Tem momentos como o dia do professor que a gente recebe tanta cartinha, tanto recadinho, tanta vídeo, coisas legais que os alunos trazem para nós, e eles me colocam
dando muito mais do que eu dou, porque é tão pouco às vezes que a gente oferece. Às vezes é um ouvido, como ele falou, é um ouvir, como você já disse, né? Às vezes é uma atenção, ele quer mostrar a música que ele fez para você, ele quer mostrar o desenho que ele fez, e daí você é o objeto da atenção dele. E daí quando eles vêm e falam que você, puxa, como você fez isso, aquilo, nossa, mas eu só te ouvi. E eu acho muito legal na educação adventista, porque isso é uma coisa que só tem aqui, que é a questão da educação adventista, que trata o aluno como um ser integral, né? Trata o aluno com necessidades que não são só as cognitivas, não é só aprender a matéria. Então o aluno encontra, eu entendo, verdadeiramente, eu sou fruto da educação adventista. Essa escola é diferente de todas as outras, não tem escola igual essa. Eu tive a oportunidade de estudar em outras escolas, não trabalhei em outras escolas, mas estudei em outras escolas, e é o único lugar que tem essa abertura, de todos que eu já vi. Contrariando um pouco a vivência da professora Fernanda, né? Eu nunca estudei no colégio adventista. A minha educação toda foi formal, ela foi toda em escola pública, né? Mas eu dou graças a Deus em estar na educação adventista hoje como profissional, né? E muitas vezes, como vocês falaram aí, o que o aluno às vezes traz para nós, eu recebi essa semana uma folha de papel desenhado lá, algo assim bem simples, de um aluno do ensino médio, sabe? Mas assim, uma frase tão significativa que eu levei para casa e mostrei para minha esposa, né? Aquilo ali, de repente, para outra pessoa, é tipo assim, coitado, né? Mas para a gente que conhece a história de vida do aluno, aquilo para a gente sabe que aquilo foi assim, o máximo. Tem um significado. Qual é o significado daquela folha do caderno? Sim. Entregar, que ela teve a coragem de entregar para o professor, sim, fazendo a declaração de que você é legal, sabe, você inspira, você, sabe, esse tipo de coisa aquela que a gente fala assim, o professor se contenta com tão pouca coisa, e é geralmente essas pequenas coisas que fazem com que a nossa motivação ela seja diária, né? É isso que eu digo, o nosso 14º salário. O 14º salário é esse reconhecimento, esse amor que você sente, assim, tão genuíno. E é interessante, a professora Fernanda mencionou assim, às vezes a gente tem essa sensação de que a gente faz tão pouco por eles, né? Uhum. Porque a gente percebe a necessidade deles e às vezes por conta até da correria mesmo da nossa profissão, que a gente sabe, quem é professor aí sabe, né? Que é uma rotina muito corrida, muito acelerada, e a gente fica com essa sensação de que o que a gente está fazendo é muito pouco. Mas mesmo assim, a gente recebe deles algo que é tão gratificante. Assim, para mim, mais do que ganhar um presente no Dia dos Professores, é quando eu chego em sala de aula e vem aquele aluno, aquela aluna, e vem cumprimentar, e vem dar um abraço, e brinca com a gente, né? Eu mesmo, de vez em quando, eu sou motivo de zoação aí dos alunos por causa das entradas, né? E aí eles vão curtir agora esse momento, né? E eles brincam. E a gente sabe que são brincadeiras que são respeitosas, né? E é gratificante a gente poder ter essa vivência com eles, né? Eu fico imaginando assim para os pais. Nós somos professores da rede adventista, né? Nós atendemos uma clientela que, dentro do contexto social, é uma clientela assim, que tem um poder aquisitivo mais tranquilo em relação à questão de suprir as necessidades básicas, né? Eu tenho amigos que trabalham em escola pública. E conversando com uma semana passada, ele falou assim, eu perguntei para uma sala com 40 alunos, isso era no período da tarde, quantos não haviam almoçado? 25 levantaram a mão que não haviam almoçado. Então, além dessa situação de você ser o professor, você tem que dar fazer o olhar afetivo, não só para a questão da sala de aula, né? Porque de repente você é o único sujeito que vai ouvi-lo. E por incrível que pareça, em muitas situações, né, a gente talvez seja o único ponto seguro que o aluno tem como referência. São desafios, né? Eu ia perguntar sobre desafios, quais são os principais desafios que a gente enfrenta. Eu acho que um desses principais desafios é justamente a gente não conseguir, muitas vezes, dar a atenção necessária, aquela atenção que realmente aquele aluno precisa. Que envolve a questão da relação do nosso tempo em sala de aula, né? Isso. Que você fica tem que ter a matéria. Isso. A gente tem um conteúdo para administrar, tem os desafios de sala de aula, cada aluno, né, com suas particularidades, cada um
com suas necessidades de forma individual e a gente acaba não conseguindo dar essa atenção devida. Mas eu quero aproveitar e perguntar para você de casa, você que está assistindo a gente, você que é professor, deixa o seu comentário aí, quais são os aspectos mais positivos que você encontra nessa profissão e quais foram ou quais são os maiores desafios que você já enfrentou até hoje. Deixa aí o seu comentário porque a gente quer saber também. Agora a gente está falando sobre necessidades, sobre questões emocionais aí, né? Necessidades emocionais principalmente, e não tem como não falar sobre esse assunto, pandemia. A gente viveu um período de pandemia, para nós professores parecia que a gente ia enlouquecer, até nos bastidores aqui antes a gente estava brincando aqui falando sobre as câmeras, o período que a gente teve que dar aula utilizando câmera, cada um em sua casa. E foi um período muito desafiador, em vários sentidos, né? Em vários sentidos. E vamos falar agora um pouquinho assim, trazendo essa ideia de necessidade emocional, pensando em pandemia, quais são as mudanças, principalmente vocês aí que têm um pouco mais de experiência em sala de aula, né, do que eu. Eu estou com 9 anos em sala de aula, o Elias com 24 anos, a professora Fernanda, 14 anos. O que vocês percebem de mudança, né? Como que era o perfil do aluno, como que era ensinar, estar em sala de aula, como que era ser professor antes da pandemia e depois da pandemia? A vivência com a pandemia minha foi um pouquinho diferente, em virtude que, devido a uma questão de uma queda que eu tive de moto, fiquei 1 ano e meio fora em licença médica, né? E justamente pegou o princípio da pandemia, eu voltei no sistema híbrido, né, que os alunos poderiam ficar em sala de aula, outros em casa. Eu acho que a transformação ela foi muito grande. Esse período que os alunos ficaram em casa, eu sei que existe lá o aspecto positivo, ficaram mais próximos da família, os pais também estavam em casa, as mães estavam em casa e tal, né? Eu percebi, pós-pandemia, não sei se vocês concordam ou não, que as pessoas, no geral, e isso inclui os alunos, eles ficaram mais individualistas e imediatistas. Entende? Eu acho que talvez um dos desafios nossos como professor, talvez seja essa situação de você saber mediar o imediatismo dos alunos em relação àquilo que eles precisam fazer e daquilo que eles precisam ser. Porque muitas vezes esse imediatismo, eles vão trocando os pés pelas mãos, né? Ansiedade, né? Ansiedade. Situações que de repente é para ser resolvido daqui 2, 3 anos. Eles já querem resolver agora, na pré-adolescência ainda, né? E a própria situação assim do individualismo, assim que de serem um pouco mais egoístas em relação daquilo que a gente possuía antes da pandemia. Eu sinto bastante, especialmente os alunos ali do ensino médio, né? Muita terceirão, muita ansiedade. Pela questão que é inerente a todo mundo que passou pela pandemia, pelo que o Elias falou agora, mas também pela questão de aprendizado, porque eles tiveram mais dificuldade de ficar dentro do conteúdo durante o período híbrido e o período que começou em casa, né? 2020 e 2021. Então, quando chega esse ano que eles vão fazer vestibular, o pessoal que está fazendo agora o terceirão, é o pessoal que no primeiro ano estava na pandemia, 9º ano estava na pandemia, né? E híbrido no primeiro ano. Então, eles não sabem quanto preparados eles estão, e isso tem sido um desafio em sala de aula. Acalmá-los e lembrá-los que todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo ficou no mesmo barco. Se você está assim, teu concorrente também está assim. Eu vejo, assim, em sala de aula como professor de projeto de vida, o que eu mais vejo é que o aluno do ensino médio hoje, ele está muito imaturo. E eu acredito que grande parte dessa imaturidade é justamente por causa da pandemia. O Elias colocou assim, a questão do egoísmo. A pandemia acabou afastando as pessoas, né? E a gente sabe que mesmo a família estando em casa, os pais não estavam saindo para trabalhar, estava todo mundo em casa.
aconselhado não sair, né? Então, não sair. Essa questão do eu percebi assim que o individualismo, o egoísmo está muito mais presente. Tipo assim, eu preciso que a minha necessidade seja suprida agora, entende? Assim, em algumas ações, né? Então eu vejo essa imediatismo, né? E a gente começou a falar sobre essa questão de família. Como vocês observam hoje o papel da família nesse processo, nessa parceria com a escola, principalmente aí considerando, né, pós-pandemia? Como que vocês enxergam a família, o papel que vocês acham que a família está assumindo corretamente, o que poderia melhorar, como que os pais podem auxiliar a escola, né, nesse processo de educação? Como vocês enxergam isso? É fundamental o papel da família dentro da rotina do aluno no período que ele está fora da escola. O aluno, eu costumo dizer frequentemente em sala, não tem como você absorver o conteúdo entendendo em sala e não estudando em casa. Não tem como. E os pais precisam dar esse suporte, esse apoio, esse norte em casa, sabe? E não deixar, muitas vezes, o aluno sozinho, não só de presença, mas só se sentir solitário nesse período de preparação para a vida adulta. Eles precisam de orientação. Aqui eles têm orientação? Tem orientação aqui. Mas em casa eles precisam dos pais. Eles precisam dessa orientação em casa. Eu sinto muita falta disso. Eu, às vezes, paro a aula e falo assim, gente, vamos dar um time? O que a Bíblia fala sobre a questão do tempo? Eu pego Eclesiastes. Há tempo para tudo embaixo do sol. Eu falo assim, Deus foi tão sábio quando Ele criou o tempo, que dá 24 horas para nós. Então você tem 8 horas para você dormir, 8 horas para você trabalhar ou estudar, e mais 8 horas para você curtir o seu tempo. Aí ele começa a cair na realidade, né? Mas são 8 horas. E o que você faz nas 8 horas, né, restantes? O que a professora Fernanda colocou, eu acho muito, muito importante. Nós temos um papel que vamos supor, de 50 minutos, no meu caso, 50 minutos numa aula, mais 50 minutos em outra aula. O que sai da minha alçada dos 50 minutos é responsabilidade do aluno também e da família também. Eu não tenho como fiscalizar, até brinco com ele, eu não vou pegar a minha moto, o meu carro ou um Uber e vou na casa de vocês fiscalizar se vocês estão estudando ou não. Isso é um papel que compete à responsabilidade da família e do aluno também. Lógico, eu creio que aqui no colégio nosso a maioria dos pais estão preocupados nessa situação. Mas não percebe que existe uma grande quantidade de alunos que esse tempo ele não é muito bem gerenciado. Você percebe isso plenamente, especialmente na semana de provas, a questão do uso do celular, a questão do uso do celular no momento indevido nas redes sociais. Não é que isso não seja bom, isso é bom. Mas o excesso disso prejudica o momento adequado. A maturidade que a gente espera, muitas vezes o aluno não tem, é o pai que tem que ter nessa questão de regular o tempo no celular. Porque não tem como o aluno querer ficar a manhã inteira ouvindo uma pessoa parado, ouvindo o professor, ou fazendo as atividades que são ali em preto e branco, são ali em 2D, 2D não, 3D, né? Mas que são ali tão simples, sendo que no outro período ele está com o tempo todo no celular, com atividades muito tudo muito dinâmico, muito rápido. Ele não vai querer ficar prestando, não vai querer prestar atenção. E também na questão do que ele oferece, né? Ele vai ter outros interesses. Então, essa maturidade o aluno não vai ter. Dependendo da idade dele, depende do pai e da mãe trazer para ele, olha filho, tá bom de celular, tá bom de tela. É interessante, além de trabalhar com a disciplina Projeto de Vida, eu trabalho com a outra disciplina que é o chave do Enem, o preparatório para o Enem, né, no ensino médio. E a disciplina funciona basicamente assim, o aluno ele tem simulados semanais para ele responder em casa, direto na plataforma. E alguns professores, alguns colegas questionam, mas o aluno vai fazer o simulado, ele vai responder em casa. Ele tem um prazo de 1 semana ali para responder e ele vai procurar a resposta na internet. E a gente sabe, né? A gente sabe que tem alguns alunos que realmente fazem isso. Mas a gente tem que pensar, tudo isso que a gente está falando aqui, me veio à mente a palavra autonomia. A gente tem que pensar que o nosso aluno hoje,
eu acredito que nós, como professores, temos que trabalhar para promover para o aluno essa autonomia, ajudar o aluno a entender que com responsabilidade, né? Ele precisa desenvolver essa autonomia com responsabilidade, e os pais são nossos parceiros. Então, só para lembrar você pai, você mãe que está assistindo, a gente não está falando mal do seu papel, né, nessa parceria, muito pelo contrário, a gente quer deixar claro para vocês que nós, como professores, a gente sente a necessidade de uma aproximação maior entre o pai, né, entre a família e a escola, a gente poder analisar mais de perto a necessidade individual de cada aluno e a gente poder auxiliar, a gente poder ajudar. Mas eu vejo que muitos pais, e não digo que é culpa do pai em si, mas a rotina de trabalho, a correria do dia a dia, às vezes o pai e a mãe não conseguem acompanhar o filho, né? Então é preciso criar estratégias, separar, aí como Elias falou, né? Eclesiastes fala lá sobre o tempo. A gente precisa separar um tempo na semana para a gente dar atenção para os nossos filhos, a gente estar mais próximo e poder auxiliar, né? E paciência para explicar as coisas. Promover essa autonomia. Às vezes né? a gente diz que não pode. Eu tenho 2 filhas. E dizer não pode porque não. Às vezes eu percebo isso em sala de aula tanto quanto com as minhas filhas. Não funciona, né? Não funciona. Funciona. Se você, às vezes é uma coisa simples, se você explicar por que é assim, por que se o aluno entende, se o adolescente entende por que tem que ser, ele aceita. É um choque de gerações que existe hoje. Sim. É a nossa geração que aceitava o não e o sim, sem questionar. E a geração atual que, como você falou, eles não aceitam o não. Eles vão perguntar por quê. Por que não, né? E aí eles são vistos como questionadores, né? Mas adolescente rebelde. Mas aí eu vejo a forma de que você pode, como você pode entrar agora para dar para ele a responsabilidade do não e do sim. Dele escolher do não e do sim. Saber as consequências, né? Entende? Quais são as consequências do não e do sim. E a escolha que ele vai fazer. Né? Por isso que não é porque nós trabalhamos na rede adventista e usamos algumas estratégias fora da minha matéria, por exemplo, que você tem que aconselhá-los, você tem que dar uma parada, porque você vai perceber que você não está perdendo tempo, você está ganhando. Uhum. Porque lá na frente você vai perceber que o aluno começou a gerenciar um pouco melhor toda essa situação. Entende? Então a orientação em si, é isso que eu vejo que é o que motiva, o que é belo na questão do magistério e da sala de aula. Uhum. Que você ajuda na construção de caráter e de responsabilidades do aluno, né? E como vocês falaram aqui, se for somente a questão da transmissão do conhecimento, qualquer escola faz. E às vezes até uma pessoa até foi assim muito radical na palestra que ela fez no encontro nosso, falou assim: se a escola adventista perder a essência, que for só para ensinar, vamos fechar as portas e vamos mudar a nossa placa. Esse é o diferencial da nossa educação. Que é a questão do ser como um todo, né? Do indivíduo, para se formar o bom cidadão, o bom marido, a boa esposa, o bom profissional, né? E o bom estudante também. A gente vê, por exemplo, o colégio, a rede, ela proporciona não só a experiência para o aluno, mas para a família do aluno. Por exemplo, a gente tem escola de pais, e se você é pai de aluno aí, está assistindo e você não acompanhou, não assistiu aí a escola de pais que a gente vem fazendo aí a cada bimestre, né? Dá uma olhada no cronograma, pergunta para a orientadora, acompanha, participa, porque são profissionais qualificados que trazem orientação para a família. Justamente suporte, né? Justamente para trazer esse suporte que às vezes a família não sabe onde buscar. Eu lembro de várias vezes, quando a gente está fazendo atendimento aos pais, né? Eu já atendi vários pais que chegam com a seguinte preocupação: professor, eu não sei o que fazer com meu filho. eu já tive várias situações desse, né? E o que você vai responder? É difícil porque tipo, aí você pensa assim, né? Pô, mas se você que é pai, você que é mãe, não sabe o que fazer com seu filho, eu que sou o professor, você foi ele desde que nasceu, né? Eu no primeiro momento até falei com o pai: olha, eu não posso falar para o senhor o que eu faria com o seu filho, né? Agora aqui. Mas ainda falava brincando para quebrar o gelo, né? Sim. Mas é lógico que a gente dá uma orientação básica, né? Porque você não pode deixar. Porque você sabe que muitas vezes é um grito de socorro do próprio pai. Sim. Entende? Sim. Então agora você tem que mostrar maturidade, né? Cristianismo, e naquele momento, talvez de 2 minutos, 3 minutos,
talvez vai ter uma essência que opa, achei alguma coisa para que eu possa, né? Você não pode deixá-lo no vácuo simplesmente porque ele não é meu filho, mas é meu aluno. E o que acontece lá reflete aqui na sala de aula. Com certeza. É a via de mão duplas, né? Sim. Eu vou aproveitar e abrir o espaço aqui para os pais que estão assistindo, para deixar também o comentário aí. Fala qual é a maior dificuldade que você encontra, que você enfrenta hoje na educação do seu filho. Coloca aí, porque nós, como colégio, estamos aqui também para procurar auxiliar, para procurar ajudar. Então, a gente vai caminhando agora para o nosso encerramento. Eu sei que o papo está muito bom, eu estou achando muito legal bater esse papo aqui com vocês. Né? Já vou deixar a sugestão aí para a administração, para promover outros momentos como esse. Quem sabe a gente trazer alunos, quem sabe trazer pais de alunos, trazer profissionais para a gente bater um papo aqui. Eu acho que seria bem legal, né? Mas para a gente finalizar, teve algum momento assim inusitado na profissão? Algum momento que você viveu, assim, uma experiência que você viveu, você acha que foi algo assim, tipo, foi inusitado? Eu tenho um, mas e vocês? Qual foi o momento assim que foi inusitado para vocês? Tem algum momento, Elias? Lembra de algum momento aí, Fernanda? Na minha vivência desses 24 anos aí, eu tive 2 momentos muito bem inusitados que envolveram muito a questão de sentimento meu, né? Como profissional, como professor, né? O primeiro foi, eu fui professor compartilhado da Escola do Centro, de 2002 a 2012, e a minha surpresa foi um dia quando um aluno bateu o sinal do recreio, ele ficou em sala de aula, e ele chegou assim: professor, eu quero falar um negócio para o senhor. Pode falar? Eu gostaria que o senhor fosse o meu pai. Aquilo para mim foi assim, né? Respirei, né? Tal. E comecei a ver a situação, qual era a situação em si, para que o aluno chegasse assim: olha, eu gostaria que o senhor fosse o meu pai. Aí eu chegando em casa, falei para minha esposa, né? Como é que nós somos vistos, né? Nós não somos vistos somente na sala de aula. As pessoas querem ver se as suas palavras batem com as suas ações. E esse aluno depois se aproximou muito da minha família. Ele se batizou na Igreja do Estreito, que é uma família constituída hoje, cristão, né? E para mim foi assim, um negócio que fez com que eu já tenha responsabilidade, que eu tivesse mais responsabilidade ainda na questão daquilo que eu falo, na questão daquilo que eu digo, que eu gesticulo, a maneira como eu atendo. Você entende? E outra situação, aí vem a questão do equilíbrio e como a organização e a igreja, a escola também me ajudou. Em 22 de maio de 2005, eu perdi um filho com 17 anos e meio. Ele era estudante aqui do Colégio Adventista, o Rafael, estava no terceirão. E até aquele domingo às 18h10, o meu filho estava vivo. Eu recebi uma ligação do meu filho mais novo, William: pai, corre aqui rapidamente que o Rafael está caído aqui na rua, ele foi baleado. Disse: não, você está brincando? Não, pai, corre aqui. Isso era menos de 500 metros da minha casa. Chegando lá, eu fui o primeiro a chegar, não tinha carro, não tinha nada. Estava o meu filho caído lá. O chão literalmente surgiu, né? Sumiu dos nossos pés, da minha esposa, do meu filho. E agora tinha todo um processo de recomeço de uma vida onde existiam 4 pessoas dentro da casa, agora temos 3. Onde os 4 todos faziam aniversário em novembro, dia 12, 19, 25 e 27. E agora um não faz mais aniversário junto conosco. Aí você vem o primeiro dia das mães, dos pais, sem a pessoa. Você vem agora o primeiro Natal. Você vem as primeiras férias. Você vem depois, né, o dia das mães. E essa reconstrução que eu tive que fazer da minha vida, a maior parte dela veio da questão de que eu faço parte dessa organização, especialmente do colégio. Eu creio que talvez a maioria dos pais saibam, né? Alguns talvez não sabem, mas todos nós, antes de começar as nossas atividades de manhã, nós temos um culto.
onde a gente coloca as situações nossas, pedidos de oração. Isso a gente acha que é importante, né, dentro de uma vivência cristã. Nós somos uma escola cristã confessional, né? E o culto que a gente faz da manhã, talvez para muitos seja assim, algo assim, né, meio... Mas para muitas pessoas isso me ajudou muito nessa questão da reconstrução. E eu digo para vocês assim, bem tranquilamente, né? Se eu não estivesse trabalhando como professor na escola adventista, talvez o rumo da minha vida seria hoje totalmente diferente da que eu tive que... onde eu encontrei apoio e equilíbrio, né? Equilíbrio na situação de você reconstruir. Então, assim, essa vivência que eu tive, essa experiência que eu tive, hoje eu entendo. Quando assim fala, o sujeito, ele tentou suicídio. O aluno X está fazendo um tratamento porque ele está com problema de depressão, ele tentou, sabe? Então, hoje eu sei o que é isso, e quando isso acontece, e nós temos alguns casos, a gente procura sempre, através da tua experiência, você ajudá-los. Sim. Você ajudá-los. Acho que isso tem muito a ver com o senso de propósito, né? Sim. Senso de propósito. Propósito de vida, propósito de missão. Sim. Propósito da questão espiritual e assim por diante. Bem, eu inusitado, acho que o mais marcante mesmo foi essa questão espiritual, que o Elias já puxou esse gancho, a gente faz esse culto pela manhã, e desde que eu estou na educação adventista, esse é o primeiro ano que eu não estou mais nas primeiras aulas, mas eu sempre fiz com os alunos e sempre dá aquele sentimento assim, será que o que eu estou falando tem eco? Porque às vezes você olha ali, são 7 da manhã, 7:30 da manhã, você falando, os alunos, metade tá olhando para você e você sabe que a cabeça dele está em outro lugar, pelo olhar, você já percebe isso. Outra metade nem chegou ainda, porque quer vir para a segunda aula, e você pergunta para Deus em silêncio, uma pergunta, será que tem alguém ouvindo, Senhor? Será que tem alguém ali? E nesse período de trabalhando no Colégio Adventista, e essa é uma coisa maravilhosa que a gente tem a oportunidade de fazer, que é oração, culto, alguns alunos já chegaram para mim e falaram assim, professora, pelo que você me falou aquele dia, eu decidi fazer isso tudo. Pelo que você disse naquele culto, você falou para mim. E essa é uma oração que a gente tem ali, muitas vezes ali no culto dos professores, é que Deus unja a nossa boca, para que a gente fale o que eles precisam ouvir, para a palavra certa estar no momento certo. E muitas vezes eu orei e pedi a Deus por isso. Então é uma alegria, assim, indescritível. Eu quero só pegar o gancho da Fernanda aqui. Como eu tenho uma vivência um pouco maior, eu encontro alunos hoje profissionais, eu estou dando aulas para filhos de alunos meus, e quando eu encontro alunos lá fora, assim, professor, o que nós, talvez na época, nós mais odiávamos é o que nós hoje temos mais saudades. As capelas, as semanas de oração e o culto da manhã. Porque quando a gente cai no mundão lá fora, você vai ser um número a mais na matrícula. Aqui existe um tratamento pessoal. Você conhece o aluno pelo nome, né? Lá você vai ser um a mais. Lá eu sou um a mais da multidão. E esse suporte que nós tínhamos espiritual de manhã, independente da religião que o aluno professa, né? Ele sente falta. E por isso que eu volto a falar assim. Então isso é um contexto que prova que a gente está no caminho certo. Entende? Além de toda a parte pedagógica que a gente procura desenvolver com muita excelência, com muita maestria, mas eu acredito que realmente o grande diferencial da nossa educação, da educação adventista, é justamente não ensinar uma religião, mas ensinar aos nossos adolescentes, os nossos alunos, que nós precisamos desenvolver uma relação com Deus. Sim. Independente da religião que cada um professa, respeitando, né, o que cada um acredita, mas a gente ensina para os nossos alunos aquilo que a gente busca para a nossa vida, como professor, como profissional. Desenvolver uma boa relação com Deus. Né? E para a gente finalizar, né, vou pedir para vocês, cada um de vocês, deixar uma mensagem final, algo que você gostaria de deixar para o pessoal de casa aí refletir. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mandar um abraço para todos os meus alunos, né? Aos pais de alunos também, de alunos que estão ouvindo a gente e vendo a gente, e dizer que a gente está à disposição, e o colégio está de portas abertas para que aquilo que vocês precisarem no contexto, que a gente possa ajudá-los,
nós estamos aqui para ajudá-los no contexto para o crescimento geral dos nossos alunos, né? Meu muito obrigado por essa oportunidade. Eu também, estou bem contente. Eu nunca tinha participado de um podcast. Fiquei bem contente. Esse é o primeiro de muitos, né? Depois desse aí, muitos convites vão surgir. E dizer aos alunos que não desistam. Não desistam. Às vezes o dia está difícil, o mês está difícil, o ano está difícil. Mas Deus dá um dia seguinte. E a gente aprende a ser resiliente e cada vez mais forte. Se às vezes as coisas parecem estar muito difíceis, olha a Deus, que Ele vai te colocar para cima. E isso não é só para aluno, né? Isso é para pai de aluno, isso é para professor, isso é para mim, isso é para nós. Então eu recadinho que se eu teria uma mensagem para deixar seria essa. A minha mensagem, ela está lá em Efésios capítulo 3, verso 20. É um verso que há alguns anos eu carrego comigo porque ele faz muito sentido na minha vida. Ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Amém. Então, para você que está assistindo a gente, se você está passando um momento de dificuldade, seja no sentido escolar, acadêmico, seja no sentido familiar, em qualquer aspecto da sua vida, lembre que Deus pode fazer muito mais do que você pode pedir ou que você pode imaginar. Gente, acabou. Foi muito bom estar aqui com vocês. Professor Elias, foi muito bom estar aqui contigo, bater esse papo, conhecer um pouquinho mais da sua história. Professora Fernanda, também foi muito bom estar aqui contigo. Espero que em breve a gente possa estar fazendo outros bate-papos como esse. Legal. E a galera de casa, vou pedir mais uma vez para você deixar o seu comentário aí. Lembra de algum professor lá atrás, há muitos anos, que você teve uma experiência com aquele professor? Deixa um comentário aí falando de uma história, de um momento que foi marcante com o professor, tá? Faz essa homenagem aí para esse professor, tá bom? Deixa a sua mensagem aí e, galera, tchau, tchau. Até a próxima.